Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, de poder posicionar-me à frente desta ferramenta para mais uma gravação com uma mensagem que despertará mais e mais o nosso conhecimento para com a vontade de Deus para conosco. Queridos irmãos, amigos, ouvintes, é com bastante alegria, é com bastante satisfação que me ponho aqui a falar um pouco da palavra de Deus. Este não será um vídeo como os anteriores, mas este será um vídeo onde estarei me atendo à palavra de Deus, como um bálsamo para a tua vida, para a minha vida, para que possamos crescer mais e mais na graça, na fé, no conhecimento e no saber da vontade do nosso Deus para conosco, que a Ele servimos. Para tanto, convido-vos a refletir, a meditar comigo em uns versículos bíblicos que está na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Irei ler do versículo 1 a seguir. Diz-nos assim a palavra de Deus: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.
Amém? Glória a Deus. Os diáconos seja marido de uma mulher e governe bem a seus filhos e suas próprias casas. Glória a Deus. Agora sim, amém. Glória a Deus. Queridos, a leitura deste capítulo, a leitura deste texto, nada tem a ver com o vídeo anterior a este, aonde no vídeo anterior a este eu abordei este capítulo que ora acabamos de ler, para falar com os irmãos a respeito daquela tragédia, daquele culto de domingo passado com a ausência do pastor em decorrência do passamento do seu pai. Propriamente do dia 24 de janeiro de 2016. Onde lamentavelmente o nosso culto foi dirigido de maneira trágica, de maneira cruel. Aonde, como eu disse, a igreja foi espancada. Ataques, desabafo, com ar de nervosismo, palavras áspidas, ríspidas. Foi o que se ouve nesse culto, por aquele que o dirigiu, lamentavelmente. Mas a leitura desse texto nada tem a ver com o vídeo anterior. Não é uma sequência. Não é uma parte 2, de forma alguma. Eu quero nessa oportunidade abordar o assunto que está dentro desse texto da carta de Paulo a Timóteo, porque é bastante apropriado para os dias os quais estamos vivendo hoje dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque lamentavelmente, lastimavelmente, temos visto muita dificuldade por parte dos que se chamam obreiros para se adequar ao que estes versículos exige dos obreiros. Há uma dificuldade imensurável. Há uma dificuldade para se adequar a isso, para se submeter a isso, para se moldar a isso, ao que Deus pede aqui na sua santa palavra, no que diz respeito aos presbíteros. E como eu disse, a palavra presbítero, a palavra bispo e a palavra pastor têm o mesmo significado quanto ao cargo. Então, queridos, eu li aqui a respeito dos presbíteros da igreja. E esta palavra que aqui se refere no sentido bispo. Essa palavra em latim, ela quer dizer episcopos, que no grego é episcopos, e significa um vigilante. Um vigilante. Então o pastor, ele é um vigilante. O presbítero é um vigilante. O bispo é um vigilante. Uma vez que essas três palavras têm o mesmo significado com relação ao cargo. É alguém que está vigiando,
que a função do vigilante é vigiar, é guardar. E esta é a função do bispo, do presbítero e do pastor. Eles foram colocados sobre a vigilância de algo que não lhes pertence. Alguém maior o colocou sobre uma determinada responsabilidade. No caso, a igreja do Senhor. Porque lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz que ele mesmo deu. Ele deu. Uns. E ali estão os 5 ministérios que Jesus deu à igreja. Que foi dado à igreja. Ele deu. Quem dá presbítero, pastor, a igreja é Jesus. Eu estou dizendo que ele é quem dá. Eu não estou dizendo que muito desses presbíteros, desses pastores que estão sobre as nossas igrejas, foram Jesus que deu. Não, de maneira nenhuma. Você não pode pegar essa palavra que foi escrita aos Efésios para ensinar a eles quem de fato é quem deu o ministério à igreja, que foi Jesus. Não pode se afirmar que muitos desses obreiros que hoje estão aí sobre a nossa igreja, de fato eles foram dados por Jesus à igreja. De maneira nenhuma. Não se pode dizer isso. Pode afirmar sim que o ministério foi Jesus quem deu. O ministério de pastor, o ministério de presbítero, o ministério de evangelista, o ministério de diácono, o ministério de obreiro sobre a sua igreja, foi Jesus quem deu. Querendo o aperfeiçoamento. Essa é a função de obreiro sobre a igreja de Jesus. Para aperfeiçoar a igreja através da pregação da palavra de Jesus. Então a responsabilidade desse ministério é de alimentar o rebanho com o objetivo de que, alimentados, eles venham a crescer espiritualmente, de maneira a chegar a ter a medida da estatura de Cristo, que é o sumo pastor. Então, queridos, a função desse ministério sobre a igreja é esta. Mas não se pode afirmar, não se pode dizer que muitos desses que hoje pastoreiam a igreja foram colocados por Deus. Como nós vemos muito se falar isso em Vila Brasilândia. Brasilândia 1. Se tornou até uma autodefesa para o pastor. Se tornou até um meio de proteger o pastor, de blindar a pessoa do pastor na igreja, contra qualquer comentário contrário a ele, contrário à sua direção, contrário às suas atitudes, aos seus atos dentro da igreja. Então tenta blindar o pastor como uma pessoa intocável, afirmando que foi Deus quem pôs o pastor aqui. Não, não se pode afirmar isso de forma alguma. Isso não é verdade. Isso chega até a ser um puxa-saquismo. Porque isso não é verdade. Eu já disse que quem põe pastor na igreja é o pastor setorial. É ele quem põe o pastor na igreja. É ele quem tira. Quando lhe convier, se ele achar bem tirar, ele tira.
Então isso é um meio de querer blindar o pastor, a pessoa do pastor na igreja. Se a esposa sobe lá, ela diz que foi Deus quem pôs o pastor, o amigo mais chegado, o outro pastor. Isso não é verdade, irmão. Esse dizer não é verdade. Quem põe o pastor na igreja é o pastor superior. É ele quem põe e é ele quem tira. E Deus respeita isso. É ele quem põe à frente de trabalhos e quem tira. É ele que escolhe a quem dá oportunidade e a quem não dá. E como eu já disse e repito, muitas das vezes com consentimento, com a opinião de suas esposas. Mas esse negócio de querer proteger a pessoa do pastor na igreja, dizendo que foi Deus quem o colocou aqui, isso não é verdade, irmão. Primeiro, irmãos, se nós parar para analisar sobre o nosso pastor aqui em Vila Brasilândia 1, que tantos blindam, que tanto tenta blindar a pessoa dele, em um puxa-saquismo exacerbado, vamos analisar. Quando o primeiro pastor foi tirado, quem foi que foi colocado sobre o pastor, sobre o pastorado aqui da igreja de Vila Brasilândia 1? Foi este que aí está, que era o segundo na época? Não, irmão. Não foi. Ele não foi colocado. Quando se tirou o primeiro pastor aqui de Vila Brasilândia 1, para levar lá para a igreja de Carolina, não colocou de imediato no lugar. Pelo contrário, trouxeram um outro pastor. Pastor Moisés, hoje em memória. Foi o pastor Moisés que foi colocado como pastor. Aí aconteceu aquele fato que até hoje eu não entendi. E tiraram o pastor Moisés. E então deixaram o pastor que aí está. Até que viesse um outro pastor para que assumisse Vila Brasilândia 1. Foi isso que foi se falado. O pastor Moisés, quando ele foi trazido, ele foi empossado. Teve uma cerimônia de posse, o empossando sobre a congregação de Vila Brasilândia 1. Ok? Então, irmão, se você dizer para mim, como eu tenho ouvido, que foi Deus que o colocou aí, você está querendo dizer para mim que Deus se enganou em relação ao pastor Moisés, que Deus não sabia que quando se tirou o primeiro pastor, pastor Toninho, era para ter deixado então esse pastor que aí está. E não ter trazido um outro. Você está querendo dizer para mim que Deus não sabia que ia acontecer o que aconteceu com o pastor Moisés? Que Deus se enganou? É isso que você quer dizer então, irmão? Mas Deus não se engana. Deus não se engana, irmão. Então, na realidade, irmão, quem o coloca é o pastor superior, irmão. Isso é querer se autoproteger. Isso é querer proteger o esposo, proteger o pai, proteger o pastor amigo. Que nós sabemos, na realidade, irmão, que quem põe e quem tira é o pastor superior, irmão. Ele é quem põe e ele é quem tira. Então, irmão, a função é alimentar, vigiar, é estar vigilante sobre o rebanho. Mas para o presbítero, para o bispo, para o pastor,
e eu li também até para o diácono, que são os que constituem o ministério da igreja, temos o evangelista também, nós vemos que existe umas exigências de Deus, um perfil para esses homens. Existe um perfil exigido por Deus para que esses homens sejam colocados sobre a igreja. Não é qualquer um, não é de qualquer maneira, não é como que nós temos visto hoje. Apadrinhamento, o nepotismo dentro da igreja, dentro do ministério. O pastor leva aquele que ele gosta, aquele que ele é mais chegado, aquele que ele tem maior afinidade, aquele que lhe arrodeia mais, que lhe serve mais no lado pessoal. O pastor não está preocupado com o irmão pentecostal, com o irmão que dá testemunho, se este não lhe servir seus caprichos pessoais. Você nunca será um obreiro. Mas se você juntar as duas coisas, uma só não servirá. Somente aquela que serve a Deus, que agrada a Deus, não agradará o pastor. Se também associado a isso, você agradar ao pastor no lado pessoal, puxando o saco, bajulando, mimando, massageando, presenteando, servindo no lado pessoal dele. Aí você é levado ao ministério. Se você não teve a sorte, como o pastor mesmo pregou aí, de nascer filho de um pastor, ou não teve a sorte de casar com uma filha de um pastor, você tem que partir para esse outro lado, buscando agradar. Porque lamentavelmente hoje se entende assim. Mas não é assim. Embora hoje nós estamos vivendo assim dentro da igreja. Mas não é. Existem qualidades no homem que precisa ser observado para colocá-lo sobre a igreja, para colocá-lo sobre o altar como um ministro, como um obreiro do Senhor. E aqui Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chama a atenção do jovem pastor Timóteo, pastor da igreja lá de Éfeso, na Ásia Menor, sobre esses parâmetros a ser observado na vida de um homem, para que então o coloque sobre o altar, sobre a igreja. Então Paulo diz que esta é uma palavra fiel. Qual palavra? A palavra que, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, esta é uma palavra fiel. A palavra que, se alguém deseja, aspira, servir como bispo, boa, excelente obra ele deseja. Então é fiel a palavra. Você está realmente desejando uma excelente obra. Servir, aspirar, servir como bispo da igreja, como presbítero da igreja. Mas aí vem os requisitos, irmão. E é nesses requisitos que os nossos obreiros, nossos pastores têm pecado. Porque eles não têm
adequado a isso. Aí então é que muitos sofrem na igreja. Nesse caso, o irmão Joel Dilton. Por quê? Ora, veja bem o que a Bíblia diz. Veja, o bispo tem que ser irrepreensível. Ele não tem que ter nada nele que possa ser repreendido. Ele tem que ser marido de uma mulher. Ele tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não é para agredir, para desabafar, para atacar alguém em cima do altar com palavras, quando poderia pessoalmente conversar com a pessoa se é que há alguma coisa errada. Que a Bíblia diz que se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. A Bíblia não diz, ataca ele de sobre o altar. Usa a posição que tu tem. Usa a posição que tu é na minha igreja. Usa a oportunidade que você tem, o poder que você tem e ataca ele. Desabafa contra ele. Faz ele ser constrangido diante da igreja com palavras. Não. Jesus não diz isso, irmão. Mas se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende. Mateus 18. Repreende. Se ele te ouvir, tu ganhaste a teu irmão. Em outro caso, a Bíblia diz: se tu te lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, aí, irmão, é que muitos erram aqui. Viu? Esse te lembrar, quando você estiver sobre o altar, perante o altar, como é difícil o presbítero fazer isso, hein? Pastor, obreiro fazer isso. Eles pregam exigindo isso da igreja, mas eles mesmos não fazem. Eles mesmos não praticam isso. Eles pregam para a igreja, mas eles mesmos não praticam, não observam. Quando vieres perante o meu altar, eles sobem no altar com a cara mais deslavada, como que eles não fazem nada contra ninguém. Como que se ninguém não tem nada contra eles. Sobe com aquele ar de santidade e passa a exigir da igreja santidade, humildade, mansidão, obediência, como que se eles fossem a essência dessas virtudes e que eles, ao falar, eles passam para a igreja tudo isso. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é hipocrisia. É você querer aparentar para a igreja uma coisa que na realidade você não é. Você não é. Mas se você vier perante o meu altar e te lembrar, veja que interessante, veja a diferença desse versículo para aquele de Mateus que eu citei, Mateus capítulo 18. Veja bem, lá em Mateus 18 diz: se o teu irmão, Mateus 18, 15, se o teu irmão pecar contra ti, veja, aí já é o irmão que pecou contra você. Aí você vai até ele para repreendê-lo. Para repreendê-lo. Você e ele só. Você vai lá e repreende ele por aquilo que ele fez contra você. Não é levar a esposa, não. Até então, a princípio, você vai até ele e o repreende. Aí, se ele não te ouvir, você leva 2 testemunhas.
Leva um ou dois contigo. E repreende novamente. Se não te ouvir, leva o caso para a igreja. Para a igreja, não é para o pastor. Para a igreja. O corpo. O membro um dos outros que somos. Porque aquilo que eu faço fere todo o corpo da igreja. Então aqui não diz leva para o pastor. Não. Leva para a igreja. Diz-o a igreja. Diz-o a igreja. No versículo, no outro versículo já diz o seguinte: se tu te lembrar que o teu irmão tem algo contra ti. Olha aí. Mateus 18:15 diz: se o teu irmão pecar contra ti. No outro versículo, na outra passagem já diz: se tu te lembrar que ele tem algo contra você. Esse aqui, se ele tem algo contra você, é por algo que você fez a ele, irmão. É por algo que você fez a ele. Mateus 18:15 diz para eu ir e repreender o meu irmão que pecou contra mim. Nesse outro versículo, nesse outro texto, diz que se eu me lembrar que o meu irmão tem algo contra mim, por algo que eu lhe fiz, por algo que eu falei para esse irmão, que eu ofendi, que eu machuquei, deixa a tua oferta ali. Aí a Bíblia já não diz para eu ir repreender ele, não. A Bíblia diz para eu ir e me consertar com ele. Deixa a tua oferta e vai e te conserta com ele. Depois tu vem e oferece a tua oferta. É difícil, hein, irmão, para o obreiro, pastor fazer isso. Eles ferem, espanca, ataca, desabafa e fica por isso mesmo. E recebem até profetadas e de monte. Tem irmãos da nossa igreja de Vila Brasilândia 1 que parece que ele tem a obrigação de profetizar para o pastor. Se entregar uma profecia para a igreja, tem que entregar uma particular para o pastor, individual para o pastor. Tem acontecido isso em Vila Brasilândia 1. Eu tenho observado que os últimos que entregaram profetadas, que eu chamo isso de profetada, em Vila Brasilândia 1, eles começam pela igreja e depois terminam no pastor, entregando uma individual para o pastor, querendo dizer que aquela que ele entregou para toda a igreja não era para o pastor. Para o pastor, Deus está reservando por último. Então, o indivíduo que está profetizando, ele então entrega uma para o pastor individual, massageando, mimando, como que se tudo estivesse bem. Quando o próprio elemento que está profetizando sabe que não está bem, irmão. Não está bem. Tem coisas aqui em Vila Brasilândia 1 a ser tratado, a ser consertado. Mas não. Ele pega, usa o altar, para fazer os seus gostos pessoais. Mas o bispo, o presbítero, o obreiro, ele tem que ser apto para ensinar. Apto para ensinar. Não espancador, não dado ao vinho, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E é aqui que vem a dificuldade maior dos obreiros. Aqui está, no meu ver, aqui em Vila Brasilândia 1,
E eu tenho certeza que em toda a igreja, aqui que está a maior dificuldade. Que por essa dificuldade é que eles atacam os irmãos dentro da igreja. Que atacar práticas que suas famílias praticam dentro da igreja, práticas condenáveis pela palavra de Deus. É por essa dificuldade aqui, ó, que eu vou ler. Por essa dificuldade. Porque todas estas qualidades que eu li, que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, eu não posso ver no indivíduo. Eu não posso ver se eu não tiver a palavra da ciência. Para Deus me revelar o íntimo, o coração profundo desse obreiro. Pelo contrário, não tem como eu saber se há alguma coisa nele repreensível. Se é marido de uma mulher só, se é vigilante, se é sóbrio, se é honesto. Ora, um obreiro, um diácono, ele está sendo honesto se ele for lá e comprar a carta de motorista para ele e para a sua esposa? Um diácono, um obreiro, ele está sendo honesto se ele foi comprar e está dirigindo automóvel com uma carta que ele comprou para si e para sua esposa? Como que eu posso saber disso? Se alguém falar. Mas se alguém não falar, se não vazar, se não espalhar, eu não tenho como saber. Se não tiver eu a palavra da ciência. Então não tem como eu saber lá dentro do coração do obreiro se ele é honesto. Ele pode pintar uma aparência de honesto, mas lá dentro ele não ser. Hospitaleiro. Então eu não tenho como eu saber. Porque coração só quem conhece é Deus. Eu posso julgar alguém por aquilo que eu vejo, pelos fatos, por aquilo que ele me apresenta. Aí eu julgo se é aprovado ou reprovado. Se são obras da luz ou se são obras das trevas. Porque a Bíblia diz: não concordeis, não comungueis, não comuniqueis com as obras infrutuosas, que não dão frutos, que são das trevas, do diabo. Antes, condenai-as. E antes de qualquer condenação, vem um julgamento. Então a Bíblia me dá o poder de julgar, sim, senhor, sim, senhora, as obras, as práticas, as atitudes, as maneiras de viver como crente, se são de fato crentes ou não. Porque o corpo exterioriza o que é a alma. O corpo revela o que está na alma. Então eu aprovo ou desaprovo à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenai-as. Antes de eu condenar, eu tenho que julgar se são obra das trevas
ou se são da luz. Então a Bíblia, a palavra de Deus, Deus me dá poder, nos dá poder de julgar sim as obras uns dos outros. Pelos frutos conhecereis a árvore. Isso fala de julgamento. Então a Bíblia nos dá o poder. E é aqui que se tem havido, no passar dos anos, dificuldade nos obreiros da casa de Deus, de se adequar a isso, porque eu não posso ver neles essas qualidades que Deus exige do obreiro, se eu não tiver o dom da ciência da palavra, de ver lá no íntimo do coração. Se eu não tiver o dom da ciência da palavra, eu não posso ver essas qualidades que Deus exige do obreiro. Mas uma coisa eu posso ver, porque está visível, está patente aos olhos de toda a igreja. Se o obreiro governa bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição à palavra de Deus. E é aqui que os obreiros têm pecado. É aqui. Por quê? Porque nós podemos ver quem traz seus filhos, sua esposa, sob sujeição da palavra de Deus ou não. Aqui é fácil a gente ver. Aqui a gente pode saber, sem necessidade de ter o dom da ciência da palavra. Porque é algo que está visível, patente. Se meu filho anda conforme o mundo, minha esposa, na vaidade, no mundanismo, logo a igreja verá que o irmão Joeldilton não traz a sua casa, não governa bem sua casa e não traz seus filhos sujeitos à palavra de Deus. E é aqui, irmão, que muitos, como o irmão Joeldilton, têm pagado um alto preço. Porque muitos obreiros não trazem sua casa debaixo do seu governo, nem os seus filhos sujeitos a ele e à palavra de Deus. Aí, quando você vai atacar práticas mundanas, práticas pecaminosas, práticas infrutuosas das trevas, as quais devem ser condenadas e não comungadas com elas, por suas famílias, por sua casa, vivenciar essas práticas, suas esposas, seus filhos, eles te atacam, eles não aceitam que você pregue contra isso, nem que você ore a Deus repudiando tais práticas mundanas. Ele sabe que são mundanas, ele sabe que são pecaminosas, ele sabe que são condenáveis pela palavra de Deus. A vaidade, as pinturas, a sensualidade, os decotes nas roupas, mostrando as vergonhas. Esses obreiros sabem que são. Mas, lamentavelmente, por não ter respaldo da família e por não ter, muitos deles, moral para doutrinar a igreja contra esse esquisito, porque a igreja olha muito para a família do obreiro,
Por isso que ser obreiro, irmão, é como uma celebridade da televisão. Ser um diácono da igreja, você vai passar, a sua família vai passar a ser observada pela igreja. Ser um presbítero, um pastor, um evangelista, você vai ser, a sua família vai estar agora debaixo do olhar da igreja. Eles vão se espelhar na tua família. Viu? A igreja terá a família do obreiro, do pastor, como um espelho a se espelhar. Mas se o obreiro não governa a sua casa e não traz seus filhos sujeitos à palavra de Deus, fica difícil. É o que Paulo diz a Timóteo. É o que Paulo diz a Timóteo. Que se não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? De maneira nenhuma, irmão. Aí é que as coisas começam a entrar na igreja. Porque o pastor, o obreiro, muito deles não quer cortar na própria carne. Eles não querem pregar contra práticas, mesmo sabendo eles que a sua família as pratica, as vivencia, condenando-as. Mas deixa de pregar contra e não aceita que alguém pregue contra, porque estará atacando a sua família. Então ele se põe em defesa da família. A esposa do pastor, os filhos, quando sobe no altar, se autodefende. Nenhum ar, nenhuma atitude de que está pregando contra tais práticas, mas na realidade está atacando aqueles que atacam as práticas quais ele pratica dentro da igreja, sabendo que é condenáveis pela palavra de Deus. Então ela sobe no altar e ataca os que atacam as práticas, com aqueles dizeres. Você não pode errar nisso, irmão, mas você erra naquilo. É esse o linguajar que o diabo está usando os crentes atualmente, para tentar minar as forças daqueles que condenam as práticas que muito dentro da igreja estão praticando. Estão dizendo isso, que você, irmão, não peca numa coisa, mas você peca em outra. Porque a Bíblia diz que não há homem que viva e nunca peque. Isso é o diabo falando na boca dos crentes. Isso aí não é Deus que está mandando ele falar, não. Não, Deus não manda falar, não. Isso aí é ele que está falando. É o diabo que está usando a boca desse crente. Porque, irmão, ele sabe. Eu sei, você sabe que todos nós somos sujeitos a pecar. Nós sabemos que nós somos sujeitos a pecar o mesmo pecado, o qual nós estamos condenando, e pelo qual estamos acusando o irmão de ter pecado. Mas não é por isso que eu vou deixar de condenar essa prática ou de acusar esse irmão de ter pecado nesse pecado. Não, porque Deus sabia disso. Deus sabia que ele estava escolhendo homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões que ele ou ela iria estar condenando numa pessoa. Numa pessoa.
Eu posso amanhã vir a ter o desejo de fumar. Mas não é por isso, sabendo eu que eu posso vir a ter esse desejo de fumar e fumar, que eu vou deixar de pregar contra os males do cigarro. Só porque eu estou sujeito também a me dar a esse vício, se eu assim vacilar. Deus sabia disso quando nos escolheu. Mas os crentes, os pastores, os obreiros de hoje, eles tentam minar as forças daqueles que até então sua família lhe respalda a pregar contra essas práticas. Porque muito de suas famílias, esposa de pastor, de obreiro, filhos, pratica essas práticas que a Bíblia condena. Então eles não pregam contra, porque eles não querem cortar na própria carne e não admite que alguém pregue. E se alguém orar a Deus, citando essas práticas, que é o caso do que fazem com o irmão Joel Dilton, em Vila Brasilândia 1, você será atacado de sobre o altar, com mensagens pré-estabelecidas, já formada com um objetivo só, dizendo que Deus está mandando falar. Outros até dizem, eu nem sei por que eu estou falando isso aqui. Deus sabe, se não sabe, então não fala. Porque um profeta nunca falou sem saber o do porquê estava falando. Todo profeta que profetizou a palavra de Deus, eles não profetizou inconsciente, mas conscientemente de que Deus era quem estava falando na boca deles. Por isso que as expressões assim diz o Senhor ocorrem na Bíblia 366 vezes. Para cada dia do ano, uma expressão, assim diz o Senhor. Ou retificando, a expressão não temas ocorre 366 vezes na Bíblia. Não temas, como um sinal de encorajamento da parte de Deus ao seu servo, para não temer em falar a sua palavra. Assim diz o Senhor. Não temas, 366 vezes, uma para cada dia do ano, e ainda o ano bissexto que ocorre no nosso calendário. Tem uma a mais para o ano bissexto. Não tema, mas fale. E os profetas falavam, assim diz o Senhor, como selo de autenticação de que Deus era quem estava falando na boca deles. Não tem esse dizer, eu não sei, irmão, por que eu estou falando isso daqui, Deus sabe. É lógico que Deus sabe. Mas se você não sabe, então não fale. Porque você está falando de você mesmo, de si próprio. Mas esse dizer, Deus está mandando eu falar, não, irmão. Você que está falando. Que Deus não manda você atacar as pessoas. Ele manda você atacar ao diabo, atacar o pecado, atacar as práticas. A nossa pregação, ela é contra isso. Contra o diabo, o nosso inimigo, inimigo da humanidade. É contra as práticas pecaminosas que ferem a santidade de Deus, que ferem ao Espírito Santo de Deus. A nossa pregação é contra isso. Mas eu vejo em Vila Brasilândia 1 uma guerra por parte destes obreiros contra o irmão, contra o sangue. Quando a palavra de Deus diz que a nossa guerra, a nossa peleja é contra as hostes infernais das trevas nas regiões celestiais. Mas por eles não aceitar
que alguém fale contra práticas que a sua casa, que a sua família pratica na igreja, dentro da igreja, eles então se põem a subir no altar e atacar esse irmão, essa irmã, por pregar contra práticas que a sua família pratica. Aqui que eu vejo a dificuldade muito grande. Que governe bem a sua própria casa. O obreiro, o presbítero, pastor, evangelista, diácono. Tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. É aqui que está a razão deles atacar os irmãos na igreja. Dele atacar o irmão Joel Dilto. Das esposas, aquelas irmãs que se dão às práticas vaidosas, mundana, tão visível diante da igreja, perante os olhos de quem tem olho e vê. Não é que a gente vem para ver, irmã, que a gente vem para ver, pastor. Mas é que nós temos olhos, então nós vemos se estiver à nossa frente, diante dos nossos olhos. Aí nós vemos. Não pode negar que nós vemos. Então é isso que acontece hoje. É isso que está acontecendo hoje, irmão. Os obreiros, pastores, eles têm dificuldade para governar bem a sua casa, para trazer os seus filhos sob sujeição da palavra, de maneira que a igreja olhe para suas esposas, se espelhe de fato por elas, para viver uma vida de santidade no corpo, na alma, no espírito, vivendo uma vida natural, uma vida regenerada, que Jesus veio para nos regenerar. Regenerar é trazer de volta ao estado original aquilo ou aquele que sofreu deterioração ou degeneração. Regenerar é trazer de volta ao estado original, natural. É trazer o corpo do ser humano ao seu estado natural, como Deus o fez, como Deus o quer, porque o corpo é do Senhor e para o Senhor. Ele é templo do Espírito Santo de Deus, o qual tem que ser guardado, preservado irrepreensivelmente para o dia da vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23 fala isso. Todo o vosso espírito, alma e corpo seja guardado, preservado irrepreensivelmente, sem ter nesse corpo nada pelo qual ele possa vir a ser repreendido. E lamentavelmente hoje, o que mais se vê no corpo dos crentes são aquilo pelo que eles podem ser repreendidos, mas eles não aceitam a repreensão. Os pastores não aceitam que seja repreendido seus familiares por práticas nos seus corpos de vaidade pecaminosa, que eles sabem que a Bíblia condena, Deus condena, sempre foi condenado pelos nossos pastores do antepassado. Mas esses pastores modernos, vaidosos, presunçosos, espancadores, arrogantes, eles não aceitam que alguém pregue contra tais práticas, porque estará pregando contra as práticas dos seus familiares, dos seus amigos, daqueles que lhe presenteia no seu dia natalício. Então eles atacam, barbarizam o irmão na igreja, hostiliza. Mas aqui está, irmão, é a palavra de Deus, é ela quem diz isso, é ela quem diz isso. Oh, glória a Deus! É aqui que está a dificuldade. E convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui está, irmão. Testemunho, obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos. Aqui está.
O diácono também seja marido de uma mulher e governe bem a seus filhos e suas próprias casas. Até para os diáconos, irmão. É um privilégio. Mas, lamentavelmente, sofro por isso. Mas sofrerei em nome de Jesus